Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Casa do Caminho. Meu nome é Renata. Estamos aqui ao vivo pelo Facebook, Associação Espírita Caminho, Verdade e Vida. Estamos estudando sequencialmente o livro Caminho, Verdade e Vida. Este livrinho aqui. Hoje nós vamos estudar o capítulo 129. Sejam todos bem-vindos. O capítulo 129 é a análise de um trechinho do Evangelho segundo Tiago, capítulo 1, versículo 14. E o nome dado para essa análise, para esse capítulo por Emmanuel é Origem das Tentações. Quem nunca, né, pessoal, entrou em tentação? Boa noite, Gi. Boa palestra para nós. Um beijo para o professor Breno. Seja bem-vinda, minha amiga. Angelina Colombo. Seja bem-vinda, Angelina. Muito bom. Pessoal, quem é a primeira vez que está entrando aqui na live, a gente está fazendo esse estudo sequencial, conforme eu falei. A gente entra 10 minutinhos antes para dar um oizinho, uns recadinhos aqui da nossa associação e do estudo. E depois o nosso estudo começa às 20h30 em ponto. A gente pede aí para quem, né, quiser fluidificar a água, tem uma aguinha separadinha aí, já tenho com as minhas garrafinhas aqui, né? E depois do estudo a gente faz vibrações, um passezinho à distância, fluidificação da água e encerramento, certo? Então estão todos convidados e são todos bem-vindos. Vou dar mais uns oizinhos aqui, vamos ver quem entrou mais. Patrícia Siqueira, boa noite, seja bem-vinda, Patrícia. Ideilda, minha amiga querida, boa noite, seja bem-vinda. Regina Mobará, Deus é conosco, com certeza, Regina. Minha avó, minha finada avó dizia isso, Deus é conosco. Saudade dela, deu agora, Regina. Um beijo, seja bem-vinda. Iraci, minha linda, seja bem-vinda, Iraci. Um beijo no seu coração. Maria José, um beijo no seu coração. Muito feliz em ter você aqui, Maria. Muito bom. Pessoal, nossa casa já voltou aos atendimentos presenciais, uma vez por semana, aos domingos, com agendamento. Tá? Então a gente atende em dois horários aos domingos, às 9 da manhã e às 10h30. Para quem quiser participar do tratamento presencial, tem que agendar via WhatsApp, tá? O WhatsApp aí no Face da nossa casa, certo? São todos bem-vindos. Lembrando que para participar não pode ter nenhum sintoma de gripe, febre, né? Por conta da Covid, a gente mede a temperatura na entrada, tem uma listinha lá com os nomes de quem agendou, são apenas 25 pessoas por horário. Tem que ir de máscara, tem que ficar de máscara, a gente põe álcool gel na mãozinha de todo mundo, o salão é todinho esterilizado com álcool, então quem quiser participar de forma presencial, garanta a sua vaga, né? Hoje estavam os 2 horários com a lista completa, então quanto antes agendar, melhor, certo, pessoal? Era esse recadinho da casa. Sempre a gente agradece toda a ajuda que vocês dão para nós, compartilhando a live. Pessoal que tem condições, deposita, ajuda a gente com dinheiro, ajuda a gente com doação, ajuda a gente comprando nosso bazar, ajuda a gente doando alimentos para a cesta básica. Então, muito obrigada a todos que nos ajudam e quem puder e quiser, estão todos convidados a nos ajudar também. Vamos ver quem mais chegou aqui. Otília Colombo, boa noite, Otília, seja bem-vinda. Ale, boa noite. Ale, já eu te chamo, hein, meu amigo? Hoje eu tô aqui, ó, preparada para te chamar. Hoje teremos a participação do Ale nas vibrações e na finalização. Leonice, Léo, seja bem-vinda, Léo. Beijo, Otília. Gustavo, meu amigo, boa noite, seja bem-vindo. Um ótimo estudo para todos nós. Alessandra, boa noite, Alessandra, seja bem-vinda. Deis, minha linda, boa noite, minha amiga, seja bem-vinda. Um beijo no Felipe, se ele estiver aí com você. Elza, minha amiga querida, boa noite, seja bem-vinda, Elza.
Léo pedindo vibrações, vamos vibrar pela Léo. Hildinha, meu amor, um beijo especial para Hilda, que perdeu a cachorrinha dela, a Yubi. Tamo junto, amiga, em vibração aqui, viu? A gente sabe que é triste, mas faz parte do ciclo da vida, mas estamos aqui em oração com você, tá bom? Para você passar rapidinho por esse mau momento. Manuel, boa noite. Espero que todos recebam intuições de boas palavras de amor do plano espiritual. Amém, meu amigo. Assim esperamos. E vamos receber, né? Estamos aqui com o coração cheio de amor e alegria. Vamos estar conectados com o plano maior. A Irã, minha aluna, vai ser sempre minha aluna, né, Irã? Minha amiga do coração, minha irmã de caminhada. Um beijo, Irã, seja bem-vinda. Eu ia perguntar se vocês estão me ouvindo bem, mas estou ouvindo as perguntinhas aqui, tá tudo bem, né? Qualquer coisa vocês me avisem aqui. Pessoal que também é novo ou que tá aqui já faz tempo, quiser colocar nomezinho aí para as vibrações. O Felipe, um beijo, Felipe. Fica vermelho, não. Beijo da tia Rê pra você. Bonitinho. Quem quiser colocar o nome nas vibrações, pode ir mandando aqui durante a live, tá? Manda o nome, se é encarnado, desencarnado, ou se é animalzinho de estimação. Pode mandar aqui na live, que aí sempre a gente direciona as vibrações para os nomes que vocês estão colocando aqui durante a live, e depois eu mantenho os nomezinhos numa listinha que a gente tem aqui de vibrações, tá bom? Juliana Reis, Juju, tô com uma saudade de você, Juju. Um beijo no seu coração, seja bem-vinda, Ju. A Irã, que você, Irã, sempre me acostumou mal, né, de dar essa notícia do som e da imagem. Brincadeira, minha amiga, obrigada, viu? Que bom que está aí todo mundo ouvindo e vendo bem. Patrícia Siqueira pedindo vibrações, podem mandar os nomes. Coloquem aí se é encarnado, desencarnado, tá bom? Eu tenho 3 listas aqui de vibrações que eu coloco no final. Encarnados, desencarnados e os pets, né? Os bichinhos de estimação. Ivonete, seja bem-vinda, Ivonete, boa noite. Meinha, boa noite, minha lindeza. Um beijo no seu coração. Tamo junto, Hildinha. Tamo junto, minha amiga. Muito bem, vamos ver quem mais. Meinha, é isso aí, pessoal. Tá calor hoje, né? Meu Deus do céu. Até eu que gosto de calor, hoje tá demais. Mas eu não vou reclamar não, né? Eu gosto, então vamos aguentar, né, pessoal? Pessoal, tem mais um recadinho para vocês sobre os cursos. Quem não começou a estudar ainda, agora é a hora, hein? Nós temos 2 turmas de preparatório, uma quarta-feira à noite online e sábado presencial lá no nosso salão, porque é uma turminha só, então a gente consegue ficar um longe do outro e fazer presencial. Então, para começar a estudar, quarta noite online e sábado das 11 ao meio-dia e 30 de forma presencial. Deixa eu só apertar isso. Quem não começou a estudar ainda doutrina espírita, agora é a hora de começar. Pode fazer as inscrições pelo WhatsApp, certo? Quem começou a estudar e parou no meio do caminho, a Casa do Caminho tem todos os cursos em andamento. Básico 1, Básico 2, Aprendiz do Evangelho 1 e 2, Mediúnico 1 e 2, tem todos os cursos. Quem quiser também retomar. Os outros cursos, todos estão na modalidade telepresencial, né? À distância pela internet. Então, dá para voltar a estudar, hein, pessoal? Estudar a doutrina espírita é muito importante, porque traz muita ferramenta de autoconhecimento, né? Maria José pedindo vibrações, Patrícia Siqueira, Angelina já se inscreveu para o curso. Isso aí, Angelina, sigam o exemplo da Angelina, se inscrevam para o curso. Você vai amar, Angelina, muito bom estudar a doutrina espírita. Eu sou suspeita em dizer, né, que eu amo. Muito bom. Pessoal, deu o horário, né? Aqui 20h30. Vamos começar a leitura, fazendo sempre aquela precezinha, né? Aquela precezinha muito boa. Vamos lá?
Para quem se sentir à vontade, pode fechar os olhos e vamos elevando o nosso pensamento a Deus, Criador, e agradecendo pela criação do nosso planeta, por tudo que temos no nosso planeta, pela fauna, pela flora, pela água, pelo sol, pela lua, pelas estrelas, pelo ar, por tudo que temos e que nos possibilita sermos moradores desse planeta. Obrigada. Vamos também conectando nosso pensamento a Jesus, que é nosso mestre e governador do planeta Terra, que está nos direcionando para sermos melhores, para sermos um planeta regenerado. Obrigado, mestre de luz e de amor, por não desistir de nós e por estar à frente desta grande nave chamada planeta Terra. Vamos também conectando nosso pensamento a Dr. José Maurício e a toda a equipe espiritual da Casa do Caminho, que a cada um está visitando nesse instante. Agradecemos a eles por estarem conosco nesse momento, nos auxiliando com este estudo, nos auxiliando com as nossas dores e com os nossos temores. Muito obrigado a todos. E assim, com a permissão do plano maior, vamos dar início ao estudo de hoje. Que assim seja. Eita, coisa boa é fazer uma prece, hein, pessoal? É bom demais, é bom demais. Chegou mais gente aqui. Olinda, boa noite, Olinda, minha amiga. Seja bem-vinda, Olinda. Rê Silva, minha xará, boa noite, seja bem-vinda. Elza, um beijo. Vamos começar a leitura? A lição, como eu disse no começo, é o capítulo 129, Origem das Tentações. Está no Evangelho segundo Tiago, capítulo 1, versículo 14. Tem palavrinha difícil, então eu vou ler bem devagarinho. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. Difícil de falar essa palavra, né, pessoal? Então vamos pensando aí o que é essa palavrinha difícil. Vamos começar por ela. Essa palavrinha difícil, ela quer dizer que é um termo que é utilizado para dizer uma pessoa que é muito apegada aos bens materiais, que ela quer sempre, tem essa cobiça, quer, nunca tá bom. Não só por bens materiais, mas também pela parte sexual, pela parte de poder, né? Tem algumas traduções aqui que eu peguei no Google, algumas significações, né, do que significa essa palavra. Ele também fala assim, que na teologia católica é vista como um desejo de menor apetite contrário à razão. Então, tem outras definições também que apareceram aqui, que é o que a gente faz contrário à vontade de Deus, contrário aos ensinamentos de Deus, né? Mas a gente vai ficar com essa parte aí também de pensar nisso que nunca tá bom, que a gente quer ter todos os bens materiais do mundo, né? Que é uma tentação. Eu acredito que é uma das maiores tentações, né, do mundo, é a gente querer ter os bens materiais. Isso, como a gente vive num mundo materialista e ainda somos muito materialistas, nós ainda investimos na nossa felicidade através dos bens materiais e nós ainda achamos que realmente a felicidade está em ter, né, não em ser. Mas a doutrina espírita está aí, né? Jesus veio até o planeta Terra para poder ensinar um pouquinho aí pra gente. Estamos aqui juntos para refletir um pouco mais sobre esse assunto e para tentarmos domar essas tentações aí, né, pessoal? Josete, boa noite, minha amiga, seja bem-vinda. Minha professora linda do Aprendizes, Edinalva, um beijo para sua mãe também, sejam bem-vindas. Bom, agora que acabamos de ler esse versículo, já sabemos o que é esse palavrão concupiscência. Concupiscência, difícil de falar, né, pessoal? Vamos ver a análise do Emmanuel. Ele começa assim, ó.
Geralmente, ao surgirem grandes males, os participantes da queda imputam a Deus a causa que lhes determinou o desastre. Trocando em miúdos. Tá falando assim que geralmente quando acontece alguma coisa, né, que você tá participando, a culpa é de Deus, foi Deus que mandou, né, pessoal? Mas não é bem assim, né? A gente já tá chegando no entendimento que não é bem assim. Muitas vezes Deus permite que isso aconteça, né? Apenas isso, mas somos nós mesmos é que procuramos. Por exemplo, agora, com essa situação de pandemia, né? Eu não creio que Deus falou assim, ai, deixa eu mandar uma pandemia lá para eles, né? Eu não acredito que Deus tenha feito isso. Mas eu acredito que Deus tenha permitido que isso acontecesse aqui no planeta, né? Foi uma doença que surgiu aqui no planeta, né? Através das mãozinhas dos próprios seres humanos, dos próprios viventes aqui do planeta. Então Deus permitiu que essa pandemia acontecesse, não que ele mandou essa pandemia para cá. Mas a pandemia é culpa de Deus? Não. A pandemia é culpa de sermos tão materialistas, né, pessoal? A pandemia vem nos mostrar que os bens materiais eles devem ficar lá em último plano, na verdade, né? O primeiro plano são os nossos bens, nossos valores morais, né? A gente tem que investir no ser, não no ter. E essa pandemia veio mostrar isso com tudo, né, pessoal? Então, para quem ainda não pegou esse fio da meada dessa pandemia, é por aí. Afinal de contas, somos um planeta de provas e expiações, caminhando para um planeta de regeneração. E para a gente chegar no planeta de regeneração, nós precisamos dessa prova. E essa prova da pandemia, né? E essa pandemia é mais uma provinha aí que a gente está passando, né, pessoal? Então vamos não entrar em sentimentos de revolta, não vamos nos revoltar com Deus em relação a isso e vamos começar a nos observar os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, que a gente vai entender os porquês desses acontecimentos, né? Então já sabemos que Deus não é culpado, não estamos falando de culpa, Deus também não está nos castigando, apenas estamos passando por uma prova, por um aprendizado. Lembrando-se tardiamente de que o Pai é todo-poderoso e alegam que a tentação somente poderia ter vindo do divino desígnio. Ou quando a gente faz alguma coisa, né, que cai em tentação, é a mesma coisa que a gente falar que a culpa é de Deus, né, de sermos assim tão materialistas. Não é, né, pessoal? Deus nos criou aí todos iguais e nós começamos a trilhar a nossa caminhada. Infelizmente, a humanidade aí rumou para esse lado material muito forte. Então, enquanto nós não conseguirmos nos desvencilhar dessa coisa, dessa tentação, né, pessoal, de acharmos que a nossa felicidade está atrelada na quantidade de bens materiais que estamos acumulando aqui no planeta Terra, nós ainda vamos passar por situações como essa da pandemia, tá? Então, esse conhecimento que a gente busca, e aí depois que a gente busca o conhecimento, a gente busca colocá-lo em prática, certo? Porque assim, pessoal, eu vou continuar aqui na leitura, só esse parênteses, né? A gente fala de tentação, a gente quer ter uma casa bonita, um carro bonito, uma roupa bonita, mas a gente também tem que ter limite, né, pessoal? Tem pessoas que não têm limite, tem pessoas que quanto mais ela tem, ela já tem milhões na conta, ela já tem um monte de imóvel, um monte de carro, um monte de... e nunca tá bom, né? Ela tá sempre ali explorando os outros, passando a perna para ter cada vez mais, né? Para ter essa tentação de ter e com o ter o poder, né? Manipular, mandar nos outros. Então nós é que temos que tomar cuidado para não cair nessa tentação. E quando a gente cair nessa tentação, para a gente sair dela rapidinho, né? Sim, Deus é absoluto amor. E tanto é assim que os decaídos se conservam de pé.
contando com os eternos valores do tempo, amparados por suas mãos compassivas. As tentações, todavia, não procedem da paternidade celestial. Está afirmando aqui, não é Deus que manda, não. É nós é que mandamos, nós somos senhores de nós mesmos, né? Deus nos proporciona as ferramentas de aprendizado, não é verdade? É a mesma coisa, eu vou na escola estudar, tem um professor lá com todo... Eu gosto muito desse exemplo de escola de professor, porque ele é muito, né, muito facinho da gente trazer para o nosso cotidiano. Não adianta nada eu ir lá numa escola, tem um professor estudado, sabe tudo aquilo, dominando a matéria, querendo ensinar, ele vai ficar lá falando, vai se redobrar, vai se esforçar. Se eu não pegar meu caderno e minha caneta, se eu não anotar, se eu não focar no que ele está falando, se eu não ouvir, se eu não processar o que ele está falando, eu não vou aprender nada, né? Eu não vou conseguir nada. É a mesma coisa com Deus, com a gente. Ele manda todas as ferramentas, ele manda todo o conhecimento através de Jesus, através dos mentores espirituais, através de tantos guias espirituais que já tivemos aí no planeta Terra, nos falando, né, sobre tudo isso. Agora precisa que a gente para e presta atenção, né, pessoal? Seria, porventura, o estadista humano responsável pelos atos desrespeitosos de quantos inquinam a lei por ele criada? Né? O que ele está falando assim? É culpa da pessoa que criou a lei, daqueles que infringem a lei, né? Aqueles que não cumprem com a lei? Não é culpa de quem criou a lei, né? É culpa de quem não está respeitando-a. As referências do apóstolo estão profundamente tocadas pela luz do céu, né? Aqui a referência do apóstolo é dizendo assim, né? Cada um é que está caindo na tentação, que está buscando para si mesmo. Aí ele fala, ó, cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência. Que palavra difícil, né? Quando ele fala que cada um é tentado, o que é essa palavrinha que a gente falou lá no começo, né? Cada um é tentado por aquilo que ele almeja, por aquilo que ele deseja. Então, se eu tô ainda muito materialista, se para minha vida, o significado de toda a minha vida é acumular bens materiais, eu vou sempre cair nessa tentação de passar a perna no meu irmão, né? No meu irmão, como eu digo, é na humanidade, né? Pode ser funcionário, amigo, parente, primo, colega de trabalho. Eu vou sempre cair nessa tentação, porque minha visão é muito focada naquilo que minha felicidade está atrelada aos bens materiais. E, por exemplo, quem abusa da parte sexual, não é Deus que permite, não é Deus que manda, né? Não é um castigo de Deus. É você botar seu foco nisso, é você acreditar que a sua felicidade está nisso, em ter relação sexual com o maior número de pessoas possíveis, né? Isso a gente sabe que muitas pessoas caem nessa tentação, porque não tem este lado moral desenvolvido, né? Então, é errado? Sexo é errado? Não é. Só que precisa ter o lado moral aí junto, andando junto, né, pessoal? Essa parte é um assunto bem delicado. Acho que para frente a gente vai ter algum teminha relacionado a isso. Vale muito a pena a gente também pensar, porque tem muitas coisas que a gente aprende que é errado, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando de bens materiais, de novo, a gente não está sendo radical, não posso ter nada, né? Só posso ter uma roupa, um sapato, ser aqueles minimalistas, né? Nós não estamos falando disso. Mas nós estamos falando justamente dessas tentações do excesso, da gente olhar, até, pessoal, para termos um planeta, até pela conservação do nosso planeta. A gente cair em tentação de ficar tendo tudo, se enfiando em dívida, enfiando pessoas que a gente ama em dívida por conta de bens materiais, abusando da parte sexual, magoando as outras pessoas, né? Se a gente fizer tudo isso aí, daqui a pouco o planeta, né, não vai dar conta mais da gente. Examinemos particularmente ambos os substantivos, tentação e concupiscência. O primeiro exterioriza o segundo. O
que constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. Ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo. Porquanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com eles afinamos na intimidade do coração. Então ele está falando aqui, né? Continuando afirmando, Deus não é Deus que nos coloca em tentação, somos nós mesmos. E quando a gente luta contra essas tentações, quando a gente para de botar a culpa no outro, né? Tô falando aqui em botar a culpa em Deus, tem gente que bota a culpa no outro, né, pessoal? Então aquela pessoa, às vezes, a gente sabe que tomar bebida alcoólica, principalmente em excesso, é errado, porque a gente maltrata o nosso corpo físico. Aí eu vou lá, eu tenho consciência disso, eu vou lá, bebo, depois eu passo mal, aí eu falo que, eu bebi, mas não foi culpa minha, foi meu amigo que me chamou, né? Ou eu, que é o meu caso, agora é o meu de verdade. Comi, que eu sou gulosa, não posso ver as coisas, eu não tenho controle, como. Depois o que acontece? Eu passo mal. Aí eu falo que a culpa é de quem? De alguém que pôs a comida aqui, né? Ai, a culpa é de quem fez essa comida boa, não é minha que não soube me controlar. Então, temos que tomar cuidado com as nossas tentações. Quem tem que aprender a falar o sim e o não e a medida somos nós mesmos. Ninguém tem culpa, né? Eu fui... a culpa de eu ser assim é de querer tudo, de acumular bens materiais, a culpa é da minha mãe. Minha mãe que me ensinou assim, a culpa é dela. Então a gente tem que parar de procurar culpa nos outros, né? E nos olharmos no espelho. E olharmos para nossa vida e reavaliarmos tudo que somos, tudo que temos todos os dias, né, pessoal? É um exercício diário. Todo dia a gente tem que fazer essa autoanálise, não é verdade? Como eu, todo dia, esse é meu desafio maior é com a comida, pessoal. Vou contar esse segredinho aqui para vocês. Não sei se eu já falei em outras lives, mas tem uma dificuldade, né, de olhar um docinho e falar não para ele. Então, é um trabalho diário, todo dia. Todo dia eu tenho que pensar no que eu vou comer, porque se eu não pensar, às vezes eu não penso, aí o que acontece? Come demais, depois passa mal, né? Passa muito mal. Então é isso que a gente tem que começar a analisar na nossa vida. Se eu tô me sentindo mal, qual que é a causa, qual que é a origem, o que eu tô fazendo para mudar, né? Sem pôr a culpa no outro, certo? Finalmente, destaquemos o verbo atrair. Verificaremos a extensão de nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atraem. A observação de Tiago é roteiro certo para analisarmos a origem das tentações. É roteiro certo, né, pessoal? Vamos analisar aí, como eu falei, quais são as origens das nossas tentações e quando a gente está caindo em tentação, o que está acontecendo? Qual está sendo a reação, né? A gente está tendo a ação de cair na tentação, qual está sendo a reação comigo mesmo? Tô ficando triste? Tô ficando doente? Tô deixando triste, doente quem tá perto de mim? Então é hora de rever os meus conceitos. Por quê? A gente sempre quer mudar o outro, a gente sempre tem solução para a vida do outro, a gente sempre tem um bom conselho pro outro. E para nós mesmos, né? Temos que pegar lá nosso espelhinho e olhar e falar, e aí, coleguinha? Como é que tá, né? E a última frase aqui pra gente fechar é: recorda-te de que cada dia tem situações magnéticas específicas. Considera a essência de tudo que te atraiu no curso das horas e eliminarás os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. É o exercício do espelho meu, né, pessoal? Todo dia temos que fazer o exercício do espelho meu. Mas que exercício é esse, né? É lá da bruxa da Branca de Neve, né? Que ela não fala, espelho meu, tem alguém mais bonita do que eu, né? O espelho respondia que não. Até um dia que ele respondeu que sim e ela ficou maluca. Temos que fazer todo dia
Espelho, espelho meu, né? Por que estou triste? E quem vai responder o espelho? Quem é o nosso espelho? Quem responde? A nossa consciência, o nosso coração, né? Eu estava hoje com alguns colegas lá da Associação Espírita conversando e estávamos falando sobre meditação, como é importante meditar, como é importante nos conectarmos com nós mesmos, né? Estou aprendendo ainda a meditar e a gente está procurando aí pela internet, por alguns canais. A meditação ajuda a gente muito, né? Tá ajudando muito a gente a se autoconhecer. Então hoje finalizo aqui com o exercício do espelho, espelho meu, né? Pra gente fazer essa autoanálise e dando essa dica aí da gente procurar um pouquinho mais do autoconhecimento através da meditação, da respiração, tá bom? Agora eu vou colocar o nosso amigo Alessandro aqui, que ele vai fazer as vibrações. Ixi, tem um monte de gente aqui. Eu vou chamar o Ale, mas antes deixa eu ver aqui. Um monte de mensagem bonitinho. Vou dar mais uns oizinhos agora, porque no final da live some tudo, tá? Aí vou chamar a professora Edinalva, já falei. A Maria Josete. Josete, saudade, minha amiga. Um beijo no seu coração. Marilene, importante que você chegou. Dona Tetê, meu amor, um beijo no seu coração. Maria, boa noite. Terezinha, bem-vinda. Antônio Cabreira. Luzia, boa noite, minha amiga querida. Luciana, tia Lu, um beijo pro Guara. Muito feliz em ter você aqui. Denise Loureiro. O Robério, Andréia Cortelazzi. Quanto tempo, Andréia? Um beijo, Andréia. Seja bem-vinda. Maria do Carmo, Fátima, minha mãe. Te amo, meu amor. Obrigado por estar aqui. O Robério, Maria do Carmo, a Elza. Elza me deu vou contar para vocês rapidinho. Elza me deu um pacote de pipoca doce. Eu comi tudo, sozinha. Uma delícia a pipoca da Elza. Regina, Patrícia, Antônio. Uma turmona linda aqui. Tia Lu. E eu vou chamar o Ale. Ó o Manuel falando das nossas guloseimas. Não conta, Manuel. Não conta o segredo, não, da gente, menino. Vou chamar o Ale aqui. Já vou fazer mais no final, falo mais uns oizinhos aqui para vocês. Deixa eu chamar o Ale. Para ele fazer as vibrações. Não vão embora, não. Tem as vibrações. Oh, meu Olá. amigo. Só lendo comentários. Esse meu amigo aqui, você viu o pessoal dedando a gente das guloseimas, amigo? Ainda bem que não falou do pão. Ainda bem que não falou do pão, né? Uma tentação difícil, né, gente? Todo mundo tem esse probleminha com a comida, né? Que comer é tão bom, mas exagerar não pode, né, amigo? Não, não pode. Tem que ter controle. É isso aí. Agora vamos envolver o Alessandro em muito amor para que ele direcione as vibrações da noite de hoje. E assim, nesses momentos finais, né, de domingo, que já vamos dar início ao novo mês de fevereiro, vamos iniciar essa semana abrindo os nossos corações, os nossos pensamentos, ligando a Cristo, que é o nosso Mestre, e Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Que possamos, Senhor, nesse momento, doar os nossos melhores sentimentos para o mundo, para as pessoas e para nós mesmos. Senhor, nesse momento receba a nossa alegria, o nosso amor, o nosso carinho, a nossa compaixão, a nossa pureza e a nossa paz, assim como a harmonia, para que possa envolver o nosso planeta Terra, que nos serve de morada e de escola. Assim também, vamos doar o nosso amor, a nossa sabedoria, o nosso discernimento, a nossa resignação, a nossa fé e a nossa esperança aos nossos irmãos e irmãs que se encontram encarcerados fisicamente nas prisões, emocionalmente, em seus lares, que eles possam renovar seus pensamentos, as suas condutas,
para viver uma conduta melhor nessa encarnação. E assim, com muita alegria, com muita paz, com muita ternura que existe dentro de nós, vamos doar o nosso amor, a nossa alegria, a nossa resignação, a nossa fé e a nossa ternura aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nos leitos dos hospitais, que estão passando por momentos de aprendizado com as enfermidades que estão no corpo, para purificar a alma, que eles possam se libertar dessas lições com sabedoria e assim enxergar a vida da melhor forma possível. E também um abraço fraterno, com alegria, com amor, com compaixão. Vamos doar aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nos asilos e até mesmo nas nossas casas. Que eles possam receber esse sentimento de ternura, de gratidão e de amor. E também vamos doar com sabedoria, com discernimento, com muita fé e muita compaixão aos nossos dirigentes, né, que conduzem os países da melhor forma possível para a evolução e para a conquista do bem maior. E também vamos vibrar com ternura, com amor, com compaixão, com fé, resignação aos nossos líderes religiosos, para que possa conduzir essa nação em Cristo também da melhor forma possível. E assim, vamos voltar para os nossos lares, olhar cada canto da nossa casa com ternura, com amor, com carinho, com compaixão, para que cada canto seja renovada as energias, os pensamentos, que cada canto tenha uma luz colorida, flores coloridas, perfumes, e assim se faça a morada do nosso Mestre Jesus. E também vamos vibrar com amor, com compaixão, com alegria a todos os nossos entes queridos que nos servem de instrumento para a nossa evolução, que possamos olhar para eles com ternura, com amor, com alegria, e assim possamos doar todo o nosso amor e o nosso carinho. E nesse momento tão alegre, vamos voltar para nós mesmos, que possamos voltar com os nossos corações cheios de amor, de ternura, de paz, de harmonia e de fé, pois é assim que somos feitos, criados da imagem do nosso querido Mestre, nosso Deus. E assim, agradecido, Senhor, com tanto amor, com tanto carinho, com tanta compaixão, agradecemos a oportunidade da vibração. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Graças a Deus. E assim, envolvidos nessa vibração de muito amor, vamos rogando e pedindo que o plano espiritual, que já está conosco desde o início, esses irmãos que nos socorrem nesse instante, possam reequilibrar os nossos centros de força, que esses irmãos possam converter as nossas energias negativas em positivas, que possam aliviar o peso dos nossos ombros, que possam aliviar o fervor dos nossos pensamentos, nos trazendo calma, tranquilidade, nos fortalecendo para que possamos continuar firmes e fortes na nossa caminhada. Rogamos também pelo alívio das nossas dores físicas, pela cura das nossas enfermidades. Rogamos também pelo alívio das nossas dores da alma, do coração. Rogamos alívio das nossas tristezas e das nossas incertezas. Pedimos o remédio, o calmante e o bálsamo confortador nesse instante. Rogamos também que esses amigos espirituais que nos visitam nesse instante, que nos auxiliam, possam também deixar os fluidos benéficos na nossa água,
possam deixar os remédios, os calmantes, os fortalecedores, protetores, que eles possam deixar na nossa água nesse instante. E assim, agradecidos que estamos por receber esse tratamento, por já nos sentirmos mais leves, aliviados, vamos envolvendo o Alessandro para que ele faça a prece de encerramento do encontro de hoje. E assim, agradecidos mais uma vez, Senhor, pela oportunidade de aprendizado através do estudo, que possamos, Senhor, estar aqui na próxima terça-feira, adquirindo um pouco mais de conhecimento. Permita que possamos guardar esses ensinamentos no nosso consciente, inconsciente, e assim nos auxilie cada dia vez mais, para que possamos colocar em prática a nossa renovação como ser e como espírito. Agradecidos estamos nesse momento. Obrigado, Senhor. Possamos estar aqui na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Ai, que delícia! É bom demais fazer uma prece. Opa! É bom demais, né, amigo? É muito bom. Gostoso. Vamos ver os recadinhos aqui, amigo. Ajuda aí. Onde eu tinha parado? Tinha parado aqui no Manuel, dedando a gente das guloseimas. Robério, vamos ver a Patrícia. Passamos todos os dias por provas e expiações. Bora praticar. Isso aí, Patrícia. Gratidão. Marilene pedindo vibrações. Robério. Quem mais aí você tá vendo? Ale, Terezinha Nunes. A Leonice também está fazendo gratidão. A Ivonete agradecendo-nos, né, pelas vibrações, pelo cachorrinho Billy. A nossa querida Maria Josete está dando boa noite. Boa noite, querida amiga. A Deis, com seus emojis. Dona Terezinha também. Muito boa noite. Rubélio. Patrícia Siqueira, gratidão. Denise Loureiro, gratidão também. Ali, Renata, muito obrigado. Maria do Carmo, gratidão. Leonice pede vibrações novamente, né? Para a volta para São Paulo, graças a Deus. Vai estar tudo bem na sua viagem, ao retorno. Dona Otília, gratidão, fé, respeito, perdão sempre. Amém, beijos e vibrações. Ivonete, vibrações para os meus pais desencarnados, já está o nome aqui. Tá? Fique em paz, querida amiga. Gratidão, dona Regina Mubará. Maria, também dando gratidão. Silvia, gratidão a Deus, grata pelo aprendizado. E a Irã, dando gratidão pelo aprendizado, sentindo as mãos energizadas e formigamento. Celeridade, isso aí. Boa noite, né? Sim, você vê. Quando a gente trabalha com amor, tudo acontece. Viu, Irã? Já Fátima também. Fátima Kelfler também mandando beijo. Aí a Elza falando, Ale, você arrasou. Obrigada. Estamos aí. Ai, obrigado, Ale. Obrigado, pessoal, por terem ficado com a gente até o final aí, né? Gratidão. Jesus abençoe. Terça-feira estamos juntos aí de novo, né, amigo? Isso aí. Jesus abençoe. Até terça. Tchau, gente. Boa noite.